Eu falei, Não, pode ligar. entendeu? Deixa eu falar com vocês que eu Isso aí queria... ajuda na concentração. Né? Pois é, deixa eu te falar, eu queria te perguntar isso. Doutor Geraldo aumentou a dose, 40 de manhã e 20 à noite. Ontem à noite eu dei 20. A glicose dela hoje estava 75. Não, Pois é, então. Mas eu fiquei com medo da 40 e dei 30. não. Aí se tiver mantendo assim baixo, abaixo de 100, mantém só 30. Só vai manter 40 se ficar ultrapassando 200. Pois é, sabe por quê? Estava Bom 422 dia, pessoal. vezes. Eu vou dar só uma guardadinha, tá? Eu já começo. Até 100, tolerável. Bom demais. Passou isso, aí dá aquela dosagem que ele pediu, 40. Mantém 30. Tem que ter para dar 30, tem 30. Pode manter 30 para não abaixar muito. Pois Agora, sim. tem que monitorar. Depois do almoço e de noite. Para ela não sentir aquela fadiga.
Oi, gente, bom dia. Estou admitindo o pessoal para a gente começar, né? Então, assim, ó, hoje a gente tem uma palestra, a gente vai ter uma palestra com um convidado, o nome dele é Dudé, tá? Eu vou fazer a interpretação porque tem a Beatriz aqui, tá? Oi, Dudé, tudo bem? Peraí. Aí. Oi, Lê, oi, Marcel. Bom dia, tudo bem? Oi, Lari. Gabi e Vinícius, bom dia. Não. O Dudé, a gente convidou, né? A gente convidou ele para fazer a palestra. Não sei se vocês viram a palestra lá no Instagram do Libras na Quebrada, né? Ele já foi presencialmente lá na Vila, no Casarão, né? Na Vila Guilherme. E aí agora a gente convidou ele agora para fazer a palestra, né? No online com a gente, tá? Deixa eu esperar um pouquinho que ele está tentando conectar com o som. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Aí sim. Bem-vindo, Dudé! Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece a sua presença aqui. Eu conversei um pouquinho com o Dudé, falei assim, eu não sou igual a Gi, que consegue fazer assim, aquele intermédio, assim, meio campo. Aí eu falei para ele, fica livre aí para fazer sua palestra, tranquilo. E a gente espera que vocês De boa. De boa. Dudé, eu vou ficar mais na intermediação da Libras, porque a gente tem uma surda, né, a Beatriz, tá? Então eu vou ficar sinalizando, e aí qualquer coisa, se você precisar, a gente vai se falando. Bom. Tá bom, tá ok. Bom, um bom dia para vocês. Eu vou aqui fazer as devidas apresentações, né? O meu nome é Eduardo, mas todo mundo me conhece por Dudé, né? O meu símbolo de Libras são o dedo indicador e o dedo médio batendo na haste do óculos 2 vezes. Isso. E, bom, aqui. E eu vou contar um pouquinho, acho que até para a gente começar, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci com uma formação congênita, né? Nasci sem os 2 braços e a perna direita. Eu sou usuário de prótese, né? De perna mecânica. Eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu vim do interior da Bahia. Foi em 1976, eu tinha 4 anos de idade só. Os meus pais resolveram, até por um aconselhamento médico, resolveram se mudar para São Paulo para conseguir o melhor tratamento possível para mim, né? E aí, chegando aqui em São Paulo, eu comecei o tratamento a princípio na ACD, né? Na tão famosa ACD, que na época não era tão famosa assim. Né? Passei por uma série de procedimentos cirúrgicos, terapia ocupacional, fisioterapia, né? E aquele período inicial, eu frequentei a escola da ACD, que até na época, por lei, você tinha que
fazer do pré-primário até a 4ª série numa escola dita especial, que aí, no caso, era dentro da própria instituição. E aí, da 5ª série em diante, a gente começava a frequentar uma escola comum, né? Até a 4ª série não teve problema nenhum, né? Inclusive, dentro da instituição havia até uma preparação para que a gente, quando chegasse o momento certo, a gente começar a frequentar, né? A escola dita normal. E aí, quando eu passei para a 5ª série, foi que, na verdade, digamos assim, os problemas começaram a acontecer, né? Porque houve toda uma questão de rejeição, toda uma questão de preconceito, inclusive relacionado a professor também, relacionado à diretoria, coordenação, muitos casos de bullying, né? Porque eu era de um grupinho ali que eram umas 6, 8 crianças com deficiência, que nós éramos os únicos alunos com deficiência daquela escola. E aí, da parte dos meus pais, também começou uma maratona que era para arrumar para mim uma escola que pelo menos me aceitasse, né? E aí, nesse meio tempo, acabei passando por várias escolas, não só públicas, como particulares também, né? Teve um período que a situação financeira da minha família estava um pouco melhor, né? Meu pai estava financeiramente mais confortável. E aí, com aquela visão, né? Aquela visão típica de classe média, né? Que o problema é porque está na escola pública. Então, vamos colocar ele numa escola particular. Na escola particular foi pior, até a perseguição, porque cheguei a passar por uma escola particular que a Associação de Pais e Mestres daquela escola literalmente pressionou a diretoria para que eu fosse convidado a me retirar, né? Então, a partir daí começou toda a maratona, né? Não só minha, como dos meus pais também, para que eu conseguisse completar os estudos, né? E aí a gente sempre costuma dizer que basicamente o ativista nasceu naquela época, né? O DEA ativista surgiu naquela época, porque foi quando eu comecei a me informar mais, a me empenhar mais nesse sentido, né? Procurei me politizar mais também, isso já tudo muito novo, né? Porque a realidade da pessoa com deficiência no Brasil, ela tem um pouco disso, né? A gente acaba, em alguns casos, a gente acaba amadurecendo um pouco mais rápido do que o de costume, né? E aí a gente seguiu numa série de lutas, numa série de reivindicações, de embate com a classe política, de embate com determinados setores sociais e sociais e empresariais também, porque a gente fala muito a respeito do capacitismo, né? Que, como vocês bem devem saber, o capacitismo é o preconceito para com a pessoa com deficiência. Mas uma coisa que é
pouco discutida aqui no Brasil é o valor político do capacitismo, né? O valor midiático do capacitismo, né? Então, no meu ponto de vista, vai um pouco mais além do que meramente você tentar fazer um trabalho de conscientização social, né? Uma vez até com a própria Giane, eu cheguei a fazer um comentário a respeito disso, porque quando a gente fica basicamente um ano fazendo um trabalho de formiguinha com a população, com determinados setores profissionais, setores sociais, como eu falei e tal, para a gente ter um ano de trabalho derrubado por 48 horas de programação do Teleton, por exemplo, né? Ah, mas aí o Teleton não seria não seria por uma questão de falta de informação? O Teleton tem o custo político também, tem o custo midiático também, né? É uma coisa que dentro da sociedade brasileira o capacitismo está muito mais enraizado do que o que a gente pensa, né? E é legal a gente também parar um pouco para pensar a respeito disso, né? Posso Por complementar, exemplo, Dudé? Só fala, pessoal, tudo bem? Posso, Dudé? Permite? claro, claro. Inclusive, aqui a gente está num bate-papo. Eu Oh, estou aqui. bem-vinda, Gi. Você que manda hoje. Eu estou aqui só de estagiária, aprendendo com você também. Mas Pessoal, bom pode dia. dizer. Tá bom, rapidinho, Dudé, porque tem a ver, né? Só complementando, tem a ver o que você está falando. Gente, galera, é isso mesmo, turminha. Desde que a gente criou o projeto, né, junto, eu, a Bia e a turma do Libras na Quebrada, a gente sempre pensa que não é só ensinar Libras, né? Vem toda outras questões, né? Muito além disso. É legal, a gente faz com que seja divertido ensinar Libras, a gente, né? Esse é a ideia do projeto mesmo, ser uma coisa mais dinâmica, e não tão voltado a algo sério, mas é algo sério, né? Então, a gente sempre... Agora o Dudé já é nosso, viu, Dudé? Já faz parte do Libras, já estou aí Pode confeccionando a me sua usar. camiseta. Viu? Logo vai chegar aí. Porque é isso, gente. Eu brinco, assim que é meu jeito mesmo, mas o Libras na Quebrada, a função é ensinar Libras, mas também abrir o leque, né? Abrir a mente de vocês em várias questões. Então, vem muito a questão da inclusão e acessibilidade, e a melhor pessoa para falar sobre, e que é do meio, né, é o Dudé, o nosso convidado, que agora já vai fazer parte da equipe. Já te coloquei no planejamento de setembro, viu, Dudé? Você já está no Opa, cronograma nosso de setembro, viu? pode me botar no planejamento até de 2050, não tem problema. Demorou. E é isso, pessoal. Assim, é legal aprender Libras, a gente faz de uma forma descontraída, mas a gente também tem que refletir, né? Entender também mais coisas sobre. Eu também estou engateando ainda nessa parte de inclusão e eu estou aprendendo todo dia, não só Libras, como eu aprendo todo dia, mas em questão de inclusão mesmo e entender um pouco mais o lado das outras pessoas também, que eu acho que isso é o mais importante. Então, além de aprender Libras, pessoal, a gente tem que evoluir também como ser humano e na parte empática também de cada um. E o Dudé está nos ajudando aí a abrir esse leque, né, relacionado à inclusão, que hoje o tema é esse, tá? Hoje a gente vai fazer um bate-papo. O que vocês tiverem dúvida, pergunte para o Dudé, que é a melhor pessoa para responder. Eu também sempre tenho 1000 dúvidas. O Dudé, ele participou da nossa oficina de quinta presencial, foi muito bacana. E o Dudé eu puxei aí para ele ensinar a gente bastante coisa, que eu sei que é a melhor pessoa para passar essa informação para a gente. Espero que vocês peguem com muito carinho as informações, repassam também o que vocês conseguirem refletir e aprender com o Dudé, que é essa a intenção do projeto, é essa corrente, todo mundo junto, aprendendo Libras e também se conscientizando sobre o tema. Belezinha? Ó, beijo a todos, vou estar aqui também só de ouvido no Dudé, e bora aprender todo mundo junto. Valeu, Gi.
E, bom, galera, eu tenho um costume comigo que, assim, eu falo pra caramba. Então, assim, o momento que vocês se sentirem na necessidade de me interromper para perguntar alguma coisa, ou para completar a minha fala com alguma informação ou algo assim, fique à vontade, né? Pode me interromper o momento que vocês quiserem, né? Então, voltando na questão voltando na questão do capacitismo, só para vocês entenderem, chega a ser até um tanto quanto dramático, até teatral, né? Eu falar isso, mas é verdade. É só para vocês terem uma ideia do monstro que a gente que a gente enfrenta e que a gente combate desde sempre, né? Por exemplo, dentro da linha do capacitismo existe uma questão ligada ao exemplo de superação, né? Então, aquela questão da pessoa com deficiência precisar sempre ser uma inspiração para quem não tem deficiência nenhuma conseguir tocar a vida dela para frente e tudo mais. E aí nessa questão do exemplo de superação, existe aquela ideia de que qualquer coisa do nosso cotidiano, feito do nosso cotidiano, é exemplo de superação, né? Tipo, você ir atravessar a rua, comprar um pão na padaria e voltar para casa já é, ele consegue ir na padaria e comprar, né? Ele trabalha, ele estuda, né? E isso dentro isso é um raciocínio capacitista, passa muito longe de ser um mero elogio, porque a premissa do exemplo de superação ela nasce a partir daquele seguinte princípio. Ele tem uma deficiência, olha só, eu achava que ele não prestava para nada, ele não conseguia fazer nada, muito pelo contrário, eu acreditei sempre que ele fosse um cara mega, super, hiper, mega dependente, né? E não, cara, ele tem, né? Tipo, olha só, ele tem autonomia até para comprar um pão sozinho, né? Que inspiração para mim e tal. Então, muitas vezes essa ideia do exemplo de superação nasce da premissa que as pessoas acreditam que a gente não serve para porcaria nenhuma, né? Então, é difícil você considerar uma linha de raciocínio dessa como elogio, né? A Ô, Dé, Letícia, né? só complementando, viu? Como você falou que pode interromper, né? Me lembrou Opa! hoje, por exemplo, hoje eu estava na rede social, né, vendo umas coisas, e apareceu lá um primeiro surdo cego que se formou em letras libras e tal. Então há uma diferença, tipo, eu acho muito legal, pô, mais um ali que conseguiu, né, um espaço. Eu vejo por esse sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque há uma questão de você achar bacana, puta, legal, mais um está representando a comunidade surda e cega, ou essa questão do capacitismo, né, do Décio? Tem que tomar um pouco de cuidado. Não é Sim, vê-lo como, sim. tadinho, ele conseguiu. Não, é ver, putz, que da hora, mais um representando, logo menos tem mais outros. E assim, vendo, é Sim, só porque né, nessa linha aí, né, o que você, na sua opinião, e como você demonstra isso, como, ai, tadinho, mais um que conseguiu, ou putz, que da hora, mais um que vai representar a comunidade, né, Dudé? Tem essa diferença também. sim, por isso que eu sempre faço o comentário, né? Partindo da premissa, né? Partindo daquela linha de raciocínio de que a pessoa com deficiência é apenas um fardo. Então, em cima desse raciocínio, a pessoa pega e pensa assim: olha só, o cara ele tem deficiência visual e tem deficiência auditiva.
mas mesmo assim conseguiu se formar. Ó, tadinho, né? E eu achando que o cara não servia para porcaria nenhuma. Mas olha só que inspiração ele para as nossas vidas. Porque, assim, a pessoa com deficiência, ela não faz nada para ser uma inspiração. Ela simplesmente faz porque ela precisa tocar a vida dela para frente, como qualquer Ela outra tem os pessoa. objetivos dela também, né, Duda? Ela tem os objetivos e as metas iguais nós. Ela tem os mesmos objetivos, Formar, e né? Ela tem os mesmos objetivos e elas têm a mesma meta. Só que aí você pega e utiliza isso sob uma outra ótica, né? Como a gente fala, como a gente aqui está falando também em questão de luta social, esse exemplo que a Giane deu, ele também acaba servindo como uma peça ali de luta social, como a Giane falou. É legal porque acaba sendo uma representatividade a mais, né? E dentro de um espaço de luta, isso aí é super importante. é que nem Agora, a Lê quer falar, tá, Dudé? Só para te avisar. E a Fabi também fez um comentário aqui muito bacana, e que inclui o que você está falando, Dudé, a questão de representatividade, né? Muitos surdos uhum, viram esse surdo que se formou, e vai também a autoestima dele, putz, legal, ele conseguiu, eu consigo, porque vai ter mais sim, surdos naquele sim. ambiente. Então, é ver dessa forma, né, galera? Não como o Todinho se formou, não. É ver que legal, tá representando e vai ter mais, que essa é a minha linha de pensamento. Quanto mais surdos aí, é isso aí que importa. É que nem a Fabi também comentou aqui, né, Fabi? Pode falar, lê, depois fala a Fabi. A Fabi, do Dé, ela tem uma filha, né, Fabi, surda, então também é uma pessoa muito bacana para a gente estar Vamos, fazendo um link desse vamos deixar tema a aqui agora. Vamos deixar a Tá bom? Letícia se expressar primeiro, que ela Falei já depois da levantou a mão Fabi. faz um tempinho já. E eu também falo muito, vou parar de falar. Oi, bom dia. Eu ia comentar que a minha. Dá para me ouvir? Meu cachorro começou a latir. Tô ouvindo. Tá? Aí, a minha professora um dia passou porque eu faço uma matéria na faculdade que é a interface entre saúde e educação. E aí, a gente foca na educação inclusiva. Aí ela passou um vídeo de uma pessoa com deficiência que estava fazendo um discurso e ela começou assim: vocês não estão esperando um discurso de superação, né? Porque não é isso que eu estou aqui para fazer. Vim aqui para falar de capacitismo, entendeu? Aí ela começou a falar várias coisas, que quando ela era criança, ela ganhou um prêmio porque eu acho que ela passou de ano. E aí o pai dela, na hora que ela foi ganhar, tipo assim, na hora que eles iam dar o prêmio para ela, o pai dela falou assim: mas isso daí eu esperava de você, já é meio que a sua obrigação como estudante. Aí ela: eu sei, pai, eu não sei porque eles estão me dando esse prêmio. Tipo, ela tá fazendo o que ela quer fazer e o que ela necessita. Não, ela não precisava de um palanque e ela nem queria isso, sabe? Era tipo, porque eles pensam que ela não iria conseguir. Eles pensavam, né? E ela comentando, o pessoal, tipo, e ainda assim o pessoal da plateia esperando uma coisa de superação. E ela tava: gente, eu faço o que eu tenho que fazer, é isso, entenderam? E aí eu acho muito legal, porque é comum e as pessoas pensam isso mesmo, é tipo senso comum que a gente está querendo que as pessoas parem e reflitam. Não, gente, calma, vamos refletir isso daí porque a gente pode. E eu tô falando isso porque o meu irmão tem síndrome de Down. Aí, mano, quando ele nasceu, eu já comecei a pensar várias coisas diferentes de como eu pensava anteriormente. Porque eu me vi, sabe, reproduzindo coisa capacitista. Aí eu falei assim: nossa, não, preciso mudar, estudar um monte de coisa. É bem por aí mesmo. Tipo que nem na questão do exemplo que essa palestrante deu, do primeiro prêmio que, né, ela passou de ano, então vamos dar um prêmio para ela.
Na verdade, foi como a Letícia mesmo falou, para a visão da escola, ela não era mais uma aluna, para a visão da escola, ela era um fardo, né? E que fardo que produz? Que fardo que é produtivo? Para você ser considerado produtivo, você não pode ser considerado fardo. Então, a partir do momento que ela mostrou que ela não é um fardo, muito pelo contrário, que ela está ali com os mesmos objetivos de qualquer aluno dessa escola, aí vem aquela linha de raciocínio que eu falei, né? Diretoria da escola, aluno, professor, enfim, tipo, olha só, ela passou de ano, né? E eu achando que ela não servia para porcaria nenhuma, ela ia ficar aqui como um peso de papel né? E, pô, de repente ela passou de ano, puxa, que legal, né? Ela não é tão inútil assim, então vamos dar um prêmio para ela, né? É esse tipo de premissa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande e a gente tem que combater, né? Primeiro que essa linha de raciocínio cria um obstáculo gigantesco para que a pessoa com deficiência seja vista de igual para igual perante a sociedade. Se você não é visto de igual para igual, como é que você vai reivindicar direitos, né? Porque você pode ser a inspiração, você pode ser a superação e não sei o quê, mas assim, o exemplo de superação, ele não precisa reivindicar direitos. Ele é pura e simplesmente um exemplo de superação. Você entende? Porque o cidadão, você sendo cidadão comum, como qualquer outro cidadão, você vai ter direito à educação, você vai ter direito ao mercado de trabalho, você vai ter direito à rede pública de saúde, você vai ter direito ao que qualquer cidadão tem, né? Então essa é uma linha de raciocínio. Desculpa. Essa é uma linha de raciocínio que se torna um obstáculo muito grande para a pessoa com deficiência, né? Para a inclusão da pessoa com deficiência, inclusão de fato, inclusão em mercado de trabalho, inclusão nas relações humanas, né? No como. Oh, meu Deus. Desculpa de novo. Se eu der mais um espirro, posso pedir música no Fantástico. Ainda bem que estamos online, Dudé. Sai para lá com esses espirros aí, põe mais. Pois é. Não, o pior é que a coisa tá tão assim que daqui a pouco vocês pegam o meu resfriado online também, né? Ai, meu Deus, sai para lá. Vou pôr a máscara aqui, ó. E tem mais, ainda em cima dessa linha de raciocínio capacitista, existe também o malefício político do capacitismo, né? Por exemplo, a gente está agora em época em época de eleição, né? Vai haver os candidatos a deputado, tanto estadual quanto federal, vai haver candidatos com deficiência com viés capacitista. O cara procurar se eleger através de um discurso de exemplo de superação. Ah, Dudé, mas você está falando que não é. Então não é para não é para a gente votar em candidato que tem algum tipo de deficiência. Na verdade, não é para vocês votarem em candidato que não tem proposta. Porque o fato de você ter uma deficiência e colocar essa deficiência como exemplo de inspiração para as pessoas, isso aí não é proposta. Isso não é proposta de política pública.
Você ser exemplo de inspiração, de superação, ó, não é exemplo não é propósito de política pública, né? Tem o outro lado da história também, né? A gente teve um candidato que é do Partido Novo, né? Só podia ser conhecido também como bolsonarismo de sapatênis, né? Partido Novo. Tem um cara com deficiência, que ele é do Partido Novo, ele se elegeu deputado federal e agora, se eu não estiver enganado, ele é um dos candidatos ao governo de Minas Gerais. Agora eu esqueci o nome desse cara, mas, enfim, depois eu vou ver se eu consigo alguma informação a respeito dele para passar o link para vocês. Esse cara, ele tem uma deficiência, ele tem uma má formação congênita, e tudo bem, ele não se elegeu com discurso capacitista, isso aí é um ponto a favor para ele. Só que também ele se elegeu dizendo que ele não se sentia na menor obrigação de defender políticas públicas relacionadas à inclusão, porque o barato dele não era defender a inclusão, o barato dele era a pauta econômica, né? Sendo que como se pautas econômicas não pudessem ser inclusivas também, né? Mas aí é um outro viés da moeda que é muito interessante da gente analisar, porque é um cara que ele se beneficia de toda a política afirmativa que já foi feita com relação à pessoa com deficiência, né? Nos últimos 30 anos, sim, porque se não tivesse havido essas políticas afirmativas de inclusão, talvez ele não conseguisse nem se lançar candidato. E aí, a partir do momento que o cara se elege deputado, ele tira o dele da reta como se ele não tivesse a responsabilidade social para tal. Então, assim, vocês estão entendendo que premissas que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o discurso capacitista, ele tem um, um valor político muito grande. Agora, o discurso da negação da política afirmativa, ela também é perigosa. Ela também é perigosa. Então, a gente tem sempre que tomar um certo cuidado com esses ângulos, né? Porque, como eu falei, existe uma preocupação por uma questão de um valor político muito grande, um valor midiático muito grande, né? Por que que a mídia, até hoje, ainda não se reciclou com relação a essa questão do capacitismo? Por que que a gente tem uma mídia, principalmente uma mídia de massa, extremamente capacitista aqui no país, né? Porque o capacitismo na mídia gera uma audiência com muito mais facilidade do que uma mídia que combata o capacitismo, por exemplo. Né? Existem dogmas religiosos relacionados ao capacitismo também. Né? Mais uma vez, como eu volto a dizer, não é todo líder religioso que é capacitista. A gente não está acusando a religião e colocando todo e qualquer líder religioso no mesmo balaio de gato. Vocês entendem? Mas existem premissas
capacitistas de padre, de pastor, etc, 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 que politicamente e financeiramente é vantagem para o cara. A única pessoa que não tira vantagem nenhuma da visão capacitista é a própria pessoa com deficiência. Né? De resto, a visão capacitista da nossa sociedade preenche uma série de interesses, né? Que vão, como eu falei, vai um pouco além da questão meramente social, né? A gente tem todo um entrave político, né? Tem, até com relação à questão política. Em 2012, se eu não estiver enganado, 2013, a ONU fez um relatório em que esse relatório, o Brasil foi extremamente criticado. Por quê? Porque o que o Brasil criou nos anos de 2012 e 2013 em matéria de política pública, nenhuma das políticas públicas criadas num período de 1 ano, nem de âmbito federal, nem de âmbito estadual, nem de âmbito municipal. Nenhuma dessas políticas públicas visava desenvolver a autonomia da pessoa com deficiência. Passamos por 1 ano de gestão de políticas públicas única e exclusivamente assistencialista. Por quê? Porque o assistencialismo ele é muito mais fácil de ser trabalhado, né? É muito mais fácil você trabalhar o assistencialismo do que você trabalhar a acessibilidade geral e restrita de todos os centros educacionais do país, escolas, colégios, faculdades, universidades, etc. É muito mais fácil você criar uma política assistencialista do que, por exemplo, você criar políticas públicas visando o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Vocês estão entendendo onde que eu tô, o ponto onde eu estou querendo chegar? Então isso é bem complicado, né? Como eu disse, eu falo pra caramba. Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pode, fique à vontade. Senão eu vou continuando aqui. A Lari quer perguntar alguma coisa? Isso. Quando você falou, a gente demora meses, anos, e aí vem a mídia em 48 horas, acaba com tudo, eu queria entender como assim? O que você falou, o Teleton, isso no caso não seria uma ajuda ou não? Isso é totalmente capacitista? Ou... Tá, vamos falar um pouquinho a respeito do Teleton, né? O que é vendido para a gente é que o Teleton ele é uma programação de televisão que dura 24, 48 horas, na intenção de angariar fundos para manter a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, que é a ACD. Então você é contra doações? Não. Eu não sou contra os meios. Eu não sou contra o fim, aliás. Eu só acho que os fins não justificam os meios. Tá? Tanto a ACD quanto o SBT, para conseguir angariar esses fundos, eles sempre colocam a coisa dentro de um ponto de vista passional absurdo. Vejam esses coitadinhos, vejam esses pobrezinhos, veja essa mamãe super especial com esse filhinho super especial,
ele que está precisando do seu dinheiro, você entendeu? Então, assim, você passa um ano fazendo videoconferências como essa, palestra em universidades, em colégios, em igrejas, né? Fazendo workshops em empresa, para que essa visão de massa com relação à pessoa com deficiência mude. E aí, de repente, você tem 48 horas seguidas de programação de um canal de televisão aberto, que não é um canal qualquer, é um dos canais de televisão aberto de mais audiência do país, dizendo o contrário do que você passou um ano falando. E alcançando um número de pessoas muito maior do que o que você consegue alcançar em um ano. Porque em um ano eu não consigo estar no país inteiro. Meus amigos de luta, em um ano, eles não conseguem estar no país inteiro. O SBT, em 48 horas, ele vai para o Brasil inteiro. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, existe uma hipocrisia muito grande com relação a essas campanhas. Tá? Que a gente precisa ter noção. Tá? Eu vou citar um exemplo só. Eu podia ficar, agora são 5 para as 11, eu podia ficar até às 5 horas da tarde de domingo, contando para vocês exemplos disso. Mas eu vou falar um só, que é um que eu acho que vai conseguir fazer vocês entenderem melhor. Se eu não estiver enganado, no Teleton de 2020 ou de 2021, agora eu não lembro, teve a participação do queridíssimo Luciano Hang, também conhecido como o velho da Havan. Ele foi lá, ele fez a pataquada toda dele, ele falou, porque aqui estou cercado de inspiração, essas pessoas são anjos que merecem o nosso apoio, que não sei o quê. O Luciano Hang é um dos empresários que entrou na justiça contra colocar piso tátil nas lojas da Havan. Essa parte da história o Luciano Hang não conta no Teleton. Você entendeu? Zezé de Camargo e Luciano, que vira e mexe aparece no Teleton com o mesmo discurso e tal. O Luciano, da dupla, ele já pegou, e isso tem em vídeo, ele já pegou em show a intérprete de Libras e mandou a intérprete de Libras ir para trás do palco. Porque ele achou que a intérprete de Libras estava roubando a cena dele. Vocês estão entendendo? Não é a doação. Não caiam nessa lenga-lenga da doação. Apesar de que a doação também tem um lado, muito delicado. Tá? A doação tem um lado muito delicado. Por exemplo, eu passei a minha vida inteira eu passei boa parte da minha vida em instituição de reabilitação para pessoa com deficiência. Que nessa instituição, inclusive, né, a própria ACD, que na época, né, como eu falei, na época a ACD não era tão famosa assim e tal. A ACD era até meio periférica, assim, naquela época. E eu lembro bem de algumas madames, tal, tiozinhos, tudo tal. De repente, os caras apareciam na ACD com uma van. O que tinha nessa van? Tinha um monte de pão, de leite, café, doce, né? Porque na ACD a gente entrava de manhã cedo e ia embora só 4, 5 horas da tarde. Né? Era que deu brinco, né? Era regime semiaberto. Mas assim, essa galera, tipo, a doação de café, de leite, de pão, manteiga, isso é legal? Claro que é. Caramba, a gente ia ter
um período X de tempo ali que a gente ia ter um café da manhã super diferenciado, certo? O detalhe é que a pessoa que estava fazendo a doação, ela colocava a doação lá para a gente e não aparecia mais na instituição. Ela não aparecia. Ela não queria saber quem é que está comendo o pão que ela deixou lá, quem está tomando o leite que ela deixou lá. Naquela época, a ACD tinha um problema quase crônico de voluntário, de pessoas para fazer o trabalho voluntário. Trabalho voluntário esse que basicamente é você estar lá dentro da instituição trabalhando com as crianças, ajudando o trabalho das crianças. O que o cara quer saber disso? O que o cara quer? Que o cara que leva trocentas mil toneladas de alimento não perecível quer saber disso? Vocês entendem? Eu não estou falando que é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que a doação ela não é importante. Mas a gente precisa questionar muito determinadas coisas. As empresas que mais doam para o Teleton, as empresas que mais fazem doação para o Teleton, só para o Teleton, como para N instituições aí espalhadas pelo país. Os bancos, eles têm o costume de fazer muita doação para a instituição, inclusive para o próprio Teleton. Adivinha quem são as empresas recordistas de burlar a lei de cota para o mercado de trabalho da pessoa com deficiência? Adivinha? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Porque a partir do momento, porque a visão social de muito empresário é que assim, a partir do momento que a gente está trancado numa instituição onde se fosse depender de determinados setores sociais do país, a gente ia ser trancado nessa instituição, passado a chave e jogar fora. A Fabiana está falando, igual a cota, se não tivesse a lei, exatamente. E mesmo tendo a lei de cotas, há aquelas empresas que ainda burlam a lei de cotas. Há empresas que, inclusive, acham que é mais lucrativo pagar a multa por não cumprir a lei de cotas. Por quê? Porque a visão que esse empresariado tem é de que a pessoa com deficiência é um total inútil. E aí o cara vem cheio de amor para doar dinheiro para o Teleton. Vamos tentar enxergar as coisas de uma forma um pouco mais ampla. Né? Só complementando, é aquela situação, né? Não querem mudar o dia a dia. Eles querem mostrar a mudança em um dia de trabalho com inclusão. Agora, o dia a dia, o passo a passo, fazer a empresa se adaptar, colocar, como você falou, a rampa de acesso, porque tem toda uma infraestrutura que vai mudar, né? Colocando essas pessoas dentro da empresa. Mas isso gera o quê? Gastos. E eles pensam, para que vou gastar com? Também tem isso, né, Dudé? Posso estar errada, mas é o meu ponto de vista também. Mas tem um outro detalhe com relação a isso, Giane, e é um outro detalhe também que passa muito pela falta de informação desse povo. Primeiro, quando você fala em acessibilidade, você não está falando em gasto, você está falando em investimento. Né? Por exemplo, um exemplo bem besta, mas assim, só para vocês entenderem. Se você pega um bar de música ao vivo e esse bar é feito a acessibilidade dele, a partir do momento que o bar tem acessibilidade, o dono desse bar ele vai ter uma lucratividade maior. Por quê? Porque a clientela dele vai se ampliar.
É que eles não pensam assim, né, Duda, infelizmente. Mas É por um que que não processo bem lentinho, né? mas por que que não pensa assim, Jane? Tipo, por isso que eu falo, vocês entenderam agora por que que eu falo que o trabalho de um ano, um evento como o Teleton, por exemplo, derruba em 48 horas? Vocês entenderam agora? Não é só pela questão da falta de informação, mas é a questão também da informação de massa que é passado, que é uma informação de massa que, na verdade, valoriza a burrice, valoriza a ignorância, valoriza o preconceito. Porque na visão de uma boa parte do empresariado brasileiro, é muito mais lucrativo, entre aspas, investir dinheiro na instituição. Por que investir dinheiro na instituição? Para que a pessoa com deficiência não saia nunca mais daquela instituição, do que investir em infraestrutura acessível, por exemplo. Investir na lei de cotas, por exemplo. Né? É aquilo que eu falei, eu não tenho nada contra a doação. Né? O fato de você doar é importante. Faz a diferença? De certa forma, faz a diferença. Só que doar também envolve você se doar para alguma coisa. Doar não é 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Só, apenas. Né? E é aquilo que eu falei, a gente precisa também parar para pensar a respeito do custo político disso. Existe um custo político. O governo federal, há pouco tempo atrás, ele tentou entrar com um decreto que ia ter o retorno das ditas salas especiais nas instituições de reabilitação da pessoa com deficiência. Ou seja, a criança e o adolescente com deficiência, ele nunca mais ia frequentar uma escola comum na vida. Ele ia ficar, ele ia ser institucionalizado dentro da instituição de reabilitação onde ele já está inscrito. E com o detalhe, o governo federal, nesse decreto, ele estipulava um valor que cada instituição iria ganhar por cada criança e cada adolescente com deficiência que ficasse nas ditas salas especiais. Aí a Giane falou, porque não tem o dinheiro para acessibilidade, não tem? Será que não tem mesmo, Giane? Eles iam não é que não pagar... tem, é que eles não querem, né, investir e focar nisso, né, Duda? É complicado. É que não tem. Tem até demais, né? É que eles focam em outras não coisas. Querem, não é que eles não querem, Giane, eles querem investir, mas eles querem investir de uma outra forma. Eles querem a oportunidade para investir, eles querem a oportunidade para investir em uma outra coisa. Isso mesmo. Você entendeu? Para que a gente pare de, entre aspas, para que a gente pare de incomodar nos shopping centers, nos parques, para que a gente pare de encher o saco deles com esse papo de que a gente quer trabalhar, com esse papo de que a gente quer estudar. Aí o que acontece? Se você quebra esse ciclo inclusivo, o que sobra para a pessoa com deficiência? Ela ser 100% institucionalizada. Aí o cara vai ter que correr atrás de uma aposentadoria, ele vai ter que correr atrás de um benefício, porque o cara vai precisar comer também, né? Então ele vai correr atrás de um benefício do governo, tal. Aí chamado brasileiro médio, né? A nossa maravilhosa classe média liberal hipócrita,
Aí vai virar e vai falar para a gente assim, pô, mas esse povo também não serve para nada, eles só servem para ser um fardo para o Estado, que não sei o quê. Olha quanto de dinheiro que é gasto com esse povo, com benefício, que não sei o quê. Vocês estão entendendo? Complementando aqui a Fabi, ó, vou ler o que ela escreveu, tá? Só para todo mundo ver aqui. Ou só investem quando a pessoa com deficiência se torna famoso ou alguém muito conhecido. Mas eles não querem saber como foi essa trajetória. Minha filha tem uma amiga que tem uma doença chamada, vê se está certa, Fabi, ictiosa, é isso, gente? Me corrigem. Alguém conhece essa doença? ICTIOSA. Fabi, Não me olhem, corrija. não olhem para mim, não é porque eu tenho uma deficiência que eu vou saber toda e qualquer patologia que existe na face da Terra. Né? Bom, não, Fabi, me corrija aí. Isso é capacitismo também, viu? É capacitismo Eu falei também. pessoal, Nossa, viu? Eu falei pessoal, alguém nossa, conhece? nunca ouvi falar. Né? Nossa, o cara pega um papel assim, nossa, nunca ouvi falar dessa síndrome aqui. Ô, Dudé, não ouviu? Né? Tipo, peraí. Eu falei pessoal. Aí eu falo, Dudé, como assim você não sabe, Dudé? Dessa doença? Tipo. Já teve um cara que virou para mim e falou assim, pô, mas como assim você não sabe? Você não ficou em instituição tanto tempo, não sei o quê. Aí mil perdões pela palavra, tá, galera? Mas eu virei pro cara e falei, eu vou ver tomar no meu olho do teu cu antes que eu me esqueça. Porque assim, não tem como, né? Não tem Acho que como, você também é assim. médico, Dudé, tem que saber de todas as doenças, enfim, não. né? Ó, só finalizando, é isso mesmo, a Fabi falou que é isso mesmo, viu, gente? Ictiosa. Enfim, não sei como se fala, me corrijam depois. Além dessa doença, ela é surda e ainda tem baixa visão. E ela já entregou vários currículos e não aceitam ela. É aquilo, eles querem o deficiente sem deficiência para trabalhar. Essa é a realidade. Muito belas palavras, Fabi. É isso mesmo. Sim. E assim, e aí, além dessa questão que a Fabiana falou, a gente tem outros critérios de caráter político que, se a gente não fica esperto, aquilo se torna perda de direito, né? Que nem em 2016, com o governo do Michel Temer, digamos assim, praticamente a oficialização do trabalho precarizado. A questão do trabalho precarizado prejudicou e muito o profissional com deficiência. Porque aí o empresário, em vez de contratar pela lei de cotas, ele não contrata o funcionário, ele terceiriza. Aí é aquela coisa que sai todo mundo perdendo. Porque o cara que é terceirizado, ele vai trabalhar feito um cavalo, ele não vai ter direito algum, ele vai ganhar o salário que a empresa vai estipular para ele não vai ter direito a hora extra nenhuma, e, em contrapartida, a empresa encontra uma maneira muito barata, entre aspas, de burlar a lei de cota. Então o trabalhador precarizado é culpado? Não, o trabalhador precarizado é vítima também. Ele é tão vítima quanto a gente. Vocês entendem que essa questão capacitista ela é muito mais ampla, muito mais feia do que o que de repente nos é passado, né? E aquele lance que a Fabiana falou, né? Eles só querem saber de ajudar quando é uma pessoa com deficiência que já adquiriu uma certa fama e não sei o quê. Se você pega esse decreto, esse projeto de lei, se esse projeto de lei passa em que tem a volta da galera com deficiência para as salas especiais, nem o famosinho se livra. Você entendeu? Nem o famosinho se livra. Mesmo porque, a partir do momento que ele vai estar institucionalizado, que ele vai estar com o nome dele associado a alguma instituição,
qualquer campanha publicitária usando o nome do dito famosinho vai para a instituição. Olha como a Falando em sociedade, famosinho, olha como a Dudé, sociedade brasileira olha como a sociedade brasileira é mega solidária e blá blá blá, né? Que é aquela conversa fiada toda que passam para a gente desde sempre, né? falando em É isso. famosinho, Dudé, complementando que você é famosinho, tá? Você é todo youtuber, né? Ó, só para fechar um pouquinho aqui o tempo, né? Faltam uns minutinhos, Dudé. Queria que você falasse um pouquinho do Inclusão na Lata, da sua parte musical, para o pessoal conhecer também os seus trabalhos, que eu acho isso importante também. Conclui, lógico, da forma que você quiser, esse tema do capacitismo. E também já engatar, que está quase terminando a nossa aula, que eu acho legal você também falar um pouco de si e mostrar os seus trabalhos, e a gente seguir aí, sempre estar junto, compartilhando e vendo também, né, os seus posts, o seu trabalho, Eu, enfim, o seu dia a dia. eu só queria saber da Letícia, tadinha, que a Letícia levantou a mão para querer e a gente passou de batida. Gente, a aula, o Dudé, aquele dia da quinta, a gente ficou, nossa, muito tempo depois da aula. A aula termina, pessoal, às 9 da noite. A gente ficou até que horas? Umas 9h40. A gente foi expulso, né, pelos funcionários da Eu casa, acho né? que o casarão fecha às 10, gente. A gente ficou lá papeando. Então foi uma beleza. Aqui também vai ficar. Só que eu não consigo, porque hoje é virada cultural, viu, gente? Ó, tem bastante atração em Libras aqui em São Paulo. Tô super animada. Eu vou na Pinacoteca mais tarde, vai ter contação de histórias em Libras. Quem é aí de São Paulo, se quiser colar. Mas tem também todas as regiões, viu, Dudé? Não sei se você acompanhou. A virada cultural, fiquei feliz. Eu vi. Muita coisa com Libras esse ano, viu, gente? Muito bom. Isso aí, avante, gente. Isso aí. Lê, pode falar. Rapidinho, eu vou falar que eu vi uma charge que fala assim, é uma escada e uma rampa que estão com gelo, assim, sabe? Aí o zelador, ele quer limpar a escada e não a rampa. Aí a pessoa com uma cadeira de rodas fala, limpa a rampa. Aí ele fala, não, mas você não tá vendo esse tanto de criança que quer passar na escada? Aí ela fala, limpa a rampa que todo mundo passa. Entendeu? Que a inclusão, ela vai ajudar todo mundo, entendeu? Ela vai auxiliar todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que é cega, ela precisa de uma coisa tátil. Aí, por exemplo, tá aprendendo, sei lá, matemática, aí usar o material dourado, que é uns negocinhos de madeira. É claro que as crianças vão querer usar material de madeira do que ficar vendo número na lousa, entendeu? Vai ajudar todo mundo. Então, uma coisa que não tem por que voltar a ser uma sala separada, especial, bebê. E tem um outro detalhe também, rapidinho, né? Não pegando só a questão social, que ela é importante, né? No meu ponto de vista, a questão social é a parte mais importante, que tem um pouco a ver com esse lance que a Letícia falou. Mas existe a questão política e a questão econômica também. Por exemplo, no último censo, e provavelmente o censo que a gente, tipo, se a gente tiver um censo novo, esses números já vão ter aumentado, porque a gente está aí há quase 3 anos e meio sem ter censo, né? Mas o último censo já tinha dado que no Brasil as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, elas já são 10 a 12% da população. Vocês sabem o que é você incluir de 10 a 12% da população de qualquer país, tá? Aí a gente vai botar todo mundo no mesmo balaio de gato. E não sou eu que estou falando isso, tá? Existem estudos que comprovam isso. Vocês podem pesquisar na internet. Vocês sabem o que é de 10 a 12% da população de qualquer país incluída economicamente? Que seria o quê? De 10 a 12% da população de um país se tornando, de uma vez só, economicamente ativa. Você sabe o que isso significa?
significa que em qualquer país, qualquer economia do mundo, significa a saída de qualquer recessão econômica. Se você tira um país da recessão econômica, quem que lucra? Todos nós. É simples assim. E a gente está falando de 10 a 12% da população. Imagina se você pega toda uma massa de desigualdade social que a gente sabe que existe aqui no país, toda essa massa de desigualdade social, e você inclui essas pessoas, você transforma essas pessoas em economicamente ativas. Em 30 anos, o Brasil se tornaria maior que a União Europeia. É essa parte da história que neguinho não quer que vocês saibam. Porque a galera pensa na mão de obra barata, a galera pensa no apartheid social, no apartheid político, na segregação. Se você tem um cara de camiseta, bermuda e sandália no aeroporto para pegar um avião, isso é uma indicação de que o playboyzinho vai conseguir também viajar com uma passagem mais barata. Só que o playboyzinho é tão vagabundo e é tão burro que ele para ver o quê? Ele para ficar incomodado com o tiozinho ali de chinelo no aeroporto. Por quê? Porque foi passado para esse idiota, desde quando ele era criança, que não, se você vai viajar de avião, você tem que ir na terra. O que trava o desenvolvimento desse país é uma linha de raciocínio, principalmente, o pessoal fala muito das elites, e com razão, que a gente tem uma elite muito burra. Mas, além da elite, a gente tem uma classe média, que é uma pobre coitada, que se acha que é ele, que acha que é elite também, e é tão burra quanto. Porque país nenhum na face da Terra, nem os Estados Unidos, que eles adoram adoram colocar como exemplo, nenhum país de primeiro mundo se tornou país de primeiro mundo sem política afirmativa. E voltando no exemplo dos Estados Unidos, os Estados Unidos, que é tão elogiado aqui no Brasil, é o único país de primeiro mundo que tem pobre. Um país de primeiro mundo que tem gente vivendo na linha da pobreza. Por quê? Por causa de questão de política liberal. O que querem fazer aqui no Brasil, o que querem que seja feito aqui no Brasil, sem nem ter mexido com a desigualdade social. Quem defende esse tipo de política liberal aqui no Brasil não está defendendo que o Brasil se torne daqui a 30 anos maior que a União Europeia. O desgraçado está defendendo a ideia de que daqui a 30 anos a gente tem uma guerra civil nesse país. Porque se você vai tendo... Vocês viram o que aconteceu na questão do Sergipe? Do cara lá, da Câmara de Gás improvisada? Você viu como a comunidade da qual o cara fez parte reagiu àquela atrocidade? É o que o político liberal quer, bicho.
Ó, pensem nisso, tá bom? Eu vou falar um pouco do Inclusão na Lata, tá, Gi? Pra gente fechar a demanda aqui. Galera, o Inclusão na À Lata, vontade. o Inclusão na Lata é um canal no YouTube, um canal que eu faço parte porque eu fui convidado pela fundadora do canal, uma jornalista, grande amiga minha, querida Renata Leles. Ela me convidou para participar do canal Inclusão na Lata para a gente conversar a respeito do que a gente está falando aqui hoje, através de vídeos, através de workshops, que aí a gente trata não só a questão de política de lei de cotas, políticas afirmativas, mas a gente trata também questões ligadas às relações pessoais, capacitismo, sexualidade da pessoa com deficiência. Só que aí a gente coloca, para discutir esses assuntos, a gente coloca uma temática bem leve, bem humorada, porque também isso é um outro sintoma do capacitismo também. Tudo que tem que ser falado a respeito da pessoa com deficiência tem que ser falado com né? Com aquela carga, né? Com aquela carga de drama, aquela coisa pesada, tal, como se, né, a vida da gente fosse o eterno fardo. A gente sabe que não é isso. Então a gente aborda assuntos ligados à pessoa com deficiência com uma temática que é uma temática mais leve, mais bem-humorada, né? E quem quiser se inscrever lá no canal, assistir aos vídeos, fica à vontade, né? É youtube.com/inclusão na lata, tudo junto, sem acento, né? Sem o C cedilha, inclusão na lata, que inclusive inclusão tem inclusão na lata. Isso, que inclusão na lata também, inclusive, não tem C cedilha. E eu não sei porque que eu falei do C cedilha. Mas tudo bem, né? É que você quis mudar e colocou com C cedilha do sei lá. É Mas é com S, YouTube, ó. Aprende aqui, ó. O S. é youtube.com/inclusão na lata, sem o acento só, porque inclusão não tem C cedilha do Dé burro do caramba. E a gente espera. Até eu fiquei na dúvida, escrevi certo. É aquela coisa que você fala e depois você para. Opa, Falei besteira agora. faz parte, de boa. Mas é isso aí, galera. Foi um tremendo prazer estar aqui com vocês, estar conversando aqui com vocês. E é como eu sempre falo para a Giane, pode contar comigo aí, estamos aí, Tamo junto. estamos Gente, juntos. o papo é tão bom, né? Mas a gente tem que finalizar. Dudé, como eu te falei, você já está programado para participar, programado porque eu sou virginiana, então tem que organizar tudo, tudo é programado, tudo certinho. Então, já te coloquei aí na planilha, tá? Do segundo semestre. Pessoal, obrigada pela participação de todos, sempre. A gente vai para o YouTube, tá? Com essa aula hoje, que eu acho muito importante a gente repassar essa informação e esse aprendizado, né? Então, a gente vai colocar no YouTube, tá, alunos? Se tudo bem para vocês, tiverem o rostinho de vocês aí na nossa página do YouTube, se todo mundo concordar, tá? A gente vai colocar a aula de hoje no YouTube livre, tá? Então, assim, a gente normalmente passa o link só para os alunos, só para o grupo, mas essa aula especificamente, a gente vai expandir um pouco aí e colocar na nossa página para todo mundo, belezinha? Dudé, valeu, obrigada. O Dudé a gente se conhece há um tempinho, mas a gente teve mais intimidade e conhecimento, assim, de se conhecer melhor agora esse ano, né, Dudé? O Dudé participou anos atrás do meu TCC, quando eu me formei lá em 2015, na primeira faculdade, né? E eu comecei a seguir. Tô ficando velho. Tá, e eu já trinquei também, então assim, Dudé, minha mãe lembrou de você, nossa, ele, adorei o show dele, gente, o Dudé, ele tem banda de rock, de blues, então, enfim, adorei a banda dele também, comecei a segui-lo e nunca mais parei, e hoje aí, pelo destino e universo, né, Dudé, a gente tá aqui junto, que era para ser, né, por algum motivo aí, era pra gente estar junto nessa jornada aí, e essa missão. Bia, obrigada pela interpretação, sempre arrasando. Quer falar alguma coisa que eu interpreto o final aqui? Muito obrigada pela participação, adorei a palestra, estava aqui na interpretação, mas sempre atenta ao tema, né?
Muito bom trazer essa inclusão, né? A gente fica meio focado nos surdos, né? Porque eu conheço muito a realidade dos surdos e eu concordo com tudo, é muito assim mesmo. Eu já interpretei entrevistas de trabalho onde o surdo que sinaliza foi deixado de lado e o que oraliza, consegue se comunicar, ele foi escolhido antes porque é mais fácil, né? Então as empresas fazem isso mesmo. Bom, muito obrigada, Dudé, por trazer esse tema para a gente aí. Muito bom, muito bom. Podem Alguém quer contar comigo finalizar? sempre. Dudé, o Marcel mora que estado, Marcel? Está em outro estado aí, participando das nossas aulas. Quer compartilhar alguma coisa só para finalizar? Alê, Fabi, se quiser falar alguma coisa também, Estelinha, só para a gente fechar aqui com boa vibe, good vibes. Estou aqui em Campina, na Paraíba. Adorei a palestra, aprendi muito. Por isso que eu estou só calado, só aprendendo. Ó, só aprendendo. Muito bom. Gente, obrigada. Valeu a todos. Dudé, até a próxima. Tá bom? Já tem data aí. E um beijo, turma. Ó, bom sábado e domingo. Estelinha, gratidão, muito bom. E é nóis, hein? Tamo aí, ó, junto, ó, na luta. Tamo aí. Tchau, pessoal. Beijo. A foto, né? É verdade. Ai, meu Deus. Calma, calma. A foto. Todo mundo bonito. Eu já tirei várias, vi escondida, né? Mas antes que você me xingue, que eu tirei uma sem você saber, tirou uma você sabendo, tá bom? Tá, combinado. Pode? Vamos lá. Prontinho, gente, obrigada. Tchau, Bia, encerra aí, lindona, por favor. Falou, galera. Até mais. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau.